Galera, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram sobre Valência. Tá um sol de meio-dia aqui, então já deixa seu like antecipado aí pra gente, fazendo um favor. Queria colocar um take diferente, né? Porque vocês já estão acostumados a ver, além da beleza do parque. Exato. Geralmente é tudo verde, né? Agora vai ser tudo azul, com muita luz, inclusive, tá bom? A gente tá aqui na Cidade das Artes. Em outros vídeos aí, nos próximos vlogs, a gente vai mostrar mais disso aqui. Mas aqui é uma região absurda. Inclusive, tem vários filmes que já aconteceram aqui e um deles foi Tomorrowland. Tomorrowland. Se você já assistiu Tomorrowland, com certeza você vai conseguir identificar alguma coisa que tem aqui. Isso aqui é uma das obras só, né? Tem várias outras aqui pra E pra frente. quem é fã de Star Wars, Mandalorian também. Mandalorian Bem também. aqui, especificamente é em Mandalorian. Muito louco. É muito impactante visualmente a parada. Enfim, vou responder algumas perguntas que vocês mandaram sobre Valência, inclusive. E a gente quer relatar um pouco da nossa experiência aqui. Já fazem quantos meses que a gente tá aqui? 9. 9 meses que a gente tá aqui? Em Valência faz 9 meses? Sim. É? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 9 meses. Acabei de descobrir que fazem 9 meses que a gente tá aqui e a gente quer relatar um pouco da nossa experiência. Em geral, vou responder algumas dúvidas daqui e também a gente quer trazer alguns outros pontos de vista para vocês. A primeira pergunta é da Samela e ela falou assim: como foi a escolha da cidade? Por que a gente escolheu Valência, na sua visão? Primeiro, porque a Espanha era uma opção. Do nada, resolveu acontecer na cidade. Calma aí, espera passar. Porque a opção era ou Espanha ou Portugal, que teria os vistos de nômades digitais, que é o nosso visto, porque a gente é permitido morar aqui. E aí, quando a gente pensou Portugal, a gente teria que fazer o processo do Brasil. Na Espanha, você pode fazer estando dentro da Espanha. Então, como a gente queria sair logo do Brasil, a gente veio já direto pra Espanha. Tínhamos um casal de amigos, falaram assim: venham pra Valência, vocês não vão se arrepender. Então, a gente não teve nem outra opção, assim. Valência foi a primeira cidade da Espanha que a gente veio. Assim, A gente nunca tinha nem visitado a Espanha. A gente já tinha visitado Portugal, Lisboa, Porto, já tinha ido pra França, já tinha ido pra Itália e tal, mas Espanha foi a primeira vez. E daí tem esse detalhe, né? A gente ia pra Itália porque ia tirar a minha cidadania italiana e tal, e daí mudou todas as regras lá e tal. E daí a gente tinha a única opção não, mas as melhores opções era o visto de nômade digital. Só que de Portugal, o visto de nômade digital só poderia se tirar de fora de Portugal e a gente não via a hora de sair do Brasil. E aqui a gente entrou como turista normal e conseguiu tirar o processo inteiro daqui. Então a gente já estava em mais Valência. rápido o processo, e aqui depois de 3 anos você tem a cidadania espanhola. Em todas as opções, a Espanha saía disparada. E aí depois que a gente mora aqui, a gente faz... Não tem dúvida que realmente não teria outra opção pra nós. A gente adora morar aqui. Cara, Valência é incrível, é incrível. A gente pode gravar esse vídeo aqui em pelo menos uns 10 cenários diferentes, que ainda vai ser Valência. Tem essa parte que é mais nova, assim, mas tem a praia, onde que a gente estava agora há pouco, por exemplo. Tem a parte do centro Mais histórico. histórica. Tem o próprio parque em si, que é uma outra vibe. Ela tem combinações de tudo que a gente mais gosta. Então tem a parte mais antiga, a parte mais moderna, tem a praia. É uma cidade grande, porém pequena. É uma cidade segura também. É uma cidade segura, é uma cidade bem conectada. Você tem voos diretos aqui para qualquer lugar da Europa. Então, assim, ela tem tudo que a gente mais queria em uma cidade. E a gente não tem dúvida, a gente é apaixonado por essa cidade. E o mais louco, velho, é que os nossos amigos, que é o Casal Rec, né, vocês já sabem, foram tão fundamentais pra gente nessa escolha, porque, tipo, a gente nem considerava Valência. Eu nem sei se vocês, sei lá, A quando gente você não pensa conhecia Valência antes deles. Eu só conhecia a Valência por causa do time do Valência, tá ligado? Que eu nem gosto, inclusive. Então, tipo, eu conhecia Valência, mas ninguém... É que a gente não considerou a Espanha em nenhum momento. Então, a gente não sabia quais eram as potenciais cidades pra se morar. Então, a gente acertou muito, até porque tem muitas pessoas que hoje a gente tem conhecido que já moraram em outras cidades e falam: cara, a gente veio pra Valência porque Valência tem tudo, é uma cidade plana. Diferente das outras pessoas, muitos dos nossos conhecidos, eles pesquisaram muito e falaram assim: nossa, em todos os quesitos, Valência ganhava. A A gente gente nem nem sabia. pesquisou, a gente só veio e realmente atestou, assim. Foi uma sorte muito grande, graças a Deus, mas graças a Deus também sem arrependimentos. Nossa, é incrível, essa cidade é incrível. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo. Como tem sido a recepção dos espanhóis? Eles são mais fechados? Sendo assim, bem honesto, a gente só tem experiência incrível com os espanhóis. O que a gente pode sentir que aconteça? Também com teorias com amostragem bem pequena do que acontece. Eu acho que tem uma certa resistência com países hispanohablantes. Que então eles são um pouquinho mais, entre aspas, mais preconceituosos. Então, os argentinos, os uruguaios, paraguaios, colombianos,
os espanhóis têm uma certa resistência mais a eles. Mas nós, brasileiros, eles amam. Mano, esse é um negócio muito diferente de Portugal. Tipo, aqui, ser brasileiro é muito da hora. Tipo, as pessoas gostam. Tá na moda. Tipo, tá na moda mesmo, né? Então, tipo, é como se a gente fosse muito diferente de toda a América Latina em geral. Então, eles gostam quando a gente fala em português, eles sempre perguntam, Brasil, ou Portugal, não sei o quê. Então, é uma parada muito mais... Eles são muito mais carismáticos com a gente, tá ligado? E eu acho que acontece de eles serem mais preconceituosos com os outros, porque tem o lance do sotaque, palavras diferentes, rivalidade entre eles, tá ligado? Assim como Portugal tem com a gente, exato, tá exato. Assim como Portugal tem, tipo, as diferenças de sotaques, de acento, né? Eles também têm, então essa normalmente é a maior diferença entre eles e o que eles mais sentem. Mas pra nós, quando a gente tenta falar em espanhol, eles super se disponibilizam a tentar te ajudar se eles não entendem alguma coisa ou se você não entende alguma coisa, eles falam mais devagar. O atendimento nos locais. Super de boa. Super tranquilo, a gente nunca passou por nenhuma situação que a gente foi mal atendido, nunca isso aconteceu. Então, assim, minha experiência com os espanhóis é a melhor que pode ter, porque a gente sempre teve muitas experiências positivas com ele. Temos já também experiência de pessoas que são hispanohablantes, que já tiveram ali uma resistência maior, porque a palavra é diferente. Mas provavelmente é a mesma parada que em Portugal, como brasileiro, a gente sente preconceito, mas se for lá, sei lá, qualquer outro também do próprio Brasil. Não tem. E dentro do próprio Brasil, Exato, tipo, exato. palavras que a gente usa no centro-oeste, que no sul não se usa, que no nordeste se usa e no norte não usa. Vai ter essa zoeira. Exato. Mas eu tava até pensando sobre isso esses dias atrás. Eu pensei assim, mano, a gente talvez não tenha essa percepção de preconceito, porque às vezes a região que a gente mora não tem imigração, porra. Infelizmente é uma merda, mas é uma parada meio cultural, mas graças a Deus aqui a gente não sente... Eles são, no geral, eles são mais práticos, tá? Sem muita enrolação, sem muito mimimi. Então eles são mais direto ao ponto, que às vezes pode soar como grosseria, mas na verdade é normal. Eles não são... A gente que é muito caloroso e gosta de Eu acho que é o povo mais gente boa da Europa, é o povo espanhol, se pá. Eles é são o que muito mais se parece com a gente, sim. Mano. O português é muito reclamão, a gente gosta, obviamente, dos portugueses, mas eles são muito mais reclamões em geral, assim. E daí tem o fato de Brasil e Portugal e tal. Mas começou a subir da Espanha pra cima e daí vai pra, enfim, França pra cima, a parada vai começando a ficar um pouco mais fechada, eles não são tão... Os espanhóis são os amores, assim, enfim, no geral. Valência é incrível e os espanhóis são incríveis também. É esse clima aqui, claro que a gente tá entrando agora no verão, fez bastante frio, mas nada tão frio assim como em comparação às outras cidades aqui da Europa, mas é sol, acho que mais de 300 dias. Contribui também bastante, né? Exato. É sol, tipo, mais de 300 dias por ano, tá ligado? Então faz mais sol aqui do que algumas cidades do Brasil. A Espanha realmente vale a pena comparado a outros países da Europa para brasileiros? Sim. Deixa eu começar essa. Se seu objetivo é ganhar dinheiro, tem até alguns memes que os caras produzem conteúdo falam. Se o objetivo é ganhar dinheiro para algum momento voltar pro Brasil, comprar uma parada lá, tudo que tá na Península Ibérica não é uma boa opção, porque aqui os salários são menores, ok? Só que tem até aquele meme que fala assim, será que eu moro na Espanha, em Portugal e tenho muita qualidade de vida e tenho sol o tempo todo, qualidade de vida, etc, e ganho um pouquinho menos? Ou será que eu vou pros países mais nórdicos e ganho muitos euros, só que tem uma qualidade de vida uma merda, porque não tem sol, porque as pessoas são fechadas, tem uma percepção de vida diferente. Se a sua ideia for ganhar dinheiro, só pelo ganhar dinheiro, com certeza a Espanha não é a melhor opção disponível. Agora, se você quer um lugar para ter qualidade de vida, ganhar mais do que Portugal, porque o salário aqui é tipo 1.300 euros, em Portugal tá 800. Aqui é uma ótima opção se você quiser um pouco desse equilíbrio de qualidade de vida com ganhar dinheiro, mas tenha em mente que em qualquer outro país daqui para cima você vai ganhar mais dinheiro do que ganhar aqui na Espanha. Se você for levar isso em consideração, é a ótima escolha. Se for para esse lado de aceitação das pessoas e tal, com certeza que é o melhor lugar do mundo pra gente estar, pelo menos na nossa experiência, né? E tu se vê o restante da vida morando nessa cidade? Eu me vejo morando o resto da vida na Espanha. Aqui em Valência? Aqui em Valência, porque o que eu tenho em mente é que, assim, eu me vejo morando o resto da vida aqui É muito forte, né, pensar isso, de morar o resto da vida em um lugar. Mas eu gosto da sensação de ter um hub aqui. Então, nós moramos aqui, mas nada impeça que a gente viva... Que eu tenho muito em mente isso para nós dois, de passarmos os dois
meses, por exemplo, na Inglaterra. Aí a gente também pode morar uns 3 meses na Holanda, por exemplo. A gente tem essa liberdade, então eu me vejo morando aqui, mas tendo a oportunidade de também passar temporadas em outros países, vivendo outras culturas também, porque é uma experiência fundamental para quem mora na Europa, é conhecer os outros lugares também. Então, eu me vejo tendo uma base fixa aqui. Se quiser viver em outros lugares. A Espanha tá num lugar muito estratégico, assim, mano. E até antes da gente vir pra cá, o casal Rec tinha falado pra gente que, no caso deles, que eles viajam muito pro mundo inteiro e vão muito pra Ásia em si, é que é meio que o meio do caminho, assim, tá ligado? Você quer ir pros Estados Unidos, você tá relativamente perto, você tá ali umas 10 horas, 12 horas. Você quer ir pro Brasil, você dá 10 horas. Você quer ir pra China, você tá muito mais tempo, mas pelo menos você tá muito mais próximo do que se você estivesse mais na ponta da península. Então, a localização da Espanha em si é muito boa, em especial de Valência, né, que é mais pra pontinha ainda, não é tão no meio da Espanha, né, a gente tá na costa aqui. Subindo a gente tem Barcelona, descendo a gente tem Alicante, tem a Múrcia. A localização é muito boa para isso também. E eu me vejo tendo os nossos filhos aqui, né, permitindo que eles vivam essa cultura, tenha 2 nacionalidades, acesso a outra língua. Aqui nas escolas, tanto na particular quanto na pública, você tem que aprender tanto o espanhol quanto o inglês, então a qualidade de vida também dos nossos filhos é absurda. Então também isso permite que a gente também viva muitos anos aqui para que eles também vivenciem isso. Você se vê morando no Brasil de novo, alguma época da vida? Não. Mano, é muito doido. A gente tava falando disso esses dias atrás. Tipo, andando na rua, vivendo o lifestyle daqui. E só faz 9 meses, tá? Que a gente vive aqui. Mano, parece que... É uma paz tão grande viver aqui. E não é porque a gente não goste do Brasil. Tipo assim, é muito doido, um costume, porque né? eu amo pensar assim, nossa, o país como cultura, como pessoas. As pessoas que estão lá. Eu amo o Brasil. Tipo assim, nossa, e eu falo com o Brasil com muito orgulho. Quando perguntam pra mim, de onde você é? Eu falo, tipo assim, eu sou do Brasil com água na boca, assim, porque eu amo ser brasileira, eu amo a nossa cultura, amo a nossa comida, amo tudo do nosso país. Só que, como qualidade de vida, a vida que a gente escolheu viver, depois que a gente viu isso daqui, é difícil desver, né? É difícil desver. E é difícil você considerar que existe um mundo onde isso aqui não é normal, onde isso aqui é um luxo. Por exemplo, a gente tá num parque extremamente foda. Se a gente quiser ficar aqui até 5 horas da manhã e deixar nossa câmera aqui, ninguém vai vir mexer com a gente, tá ligado? Tá passando um monte de gente e meio que foda-se, nunca mais vão olhar pra nossa cara, não sabe quem a gente é, não sabe de onde, sabe? Então, e é justamente essa liberdade do fato das pessoas não te entenderem, não saberem da sua história, não saberem quem você é, que te dá uma... É como se você estivesse respirando de novo e falasse, mano, aqui eu posso só ser eu, saca? Sem pensar se a pessoa que tá passando ali conhece a minha mãe, minha tia, se já me viu, se não... Aqui eu sou eu tô livre. E eu não preciso ficar me preocupando se alguém aqui vai chegar, vai me multar pra eu estar deitada aqui, as pessoas, se eu vou ter que ficar me preocupando se tem criança entrando nesse lago aqui, que elas poderiam entrar. Não tem um guarda aqui, mas as pessoas são mais... É como se fossem mais civilizadas mesmo, tá ligado? Tipo, elas não ficam enchendo o saco umas das outras. Tem uma liberdade individual maior, assim. Claro que depende de cada região também, da cidade. Mas como a psicóloga do Rafa diz, a história deu esse privilégio a eles. Então, assim... A Europa tem um privilégio gigantesco pela história, por tudo que eles conquistaram e as merdas que eles fizeram também, sacou? A gente meio que tá hackeando o sistema, galera. Vocês não estão entendendo. A gente não passa pano por aquilo que a Espanha fizeram, que Portugal fez, o que toda a Europa fez com os países da África, com as Américas. Só que o que eu e a Marília, a gente é cidadão do mundo, entendeu? Então o que a gente faz? Beleza? Roubaram meus antepassados aí e vocês têm alguns privilégios. Os privilégios é a segurança, é um lugar bonitão, beleza? Então eu vou vir pra cá e vou usar desse espaço também. Claro que eu vou contribuir e tal, com os meus impostos e tal. E a gente vai viver isso. E muito importante, não é porque eu quero ser igual a vocês. Isso é um fato muito claro na minha cabeça, de tipo, eu não quero ser igual um espanhol, eu não quero ser igual um valenciano. Eu quero continuar tendo a minha essência brasileira, falando do meu Brasil com muito orgulho. E ter os benefícios. E ter os benefícios de morar aqui e tal, porque a gente também não pode ser ignorante nesse fato que você tem muito mais qualidade de vida, benefícios morando aqui. Exato. Então, galera, esse vídeo é mais pra relatar um pouco da nossa experiência. Claro que a gente foi bem direto ao ponto e tal. Bom, tem uma galera que fica passando, eles percebem, a câmera é tão pequenininha que eles nem percebem que ela tá aí. Sim. Mas enfim, foi mais relatando algumas dúvidas que vocês tinham. Em geral, a gente quer incentivar muito vocês a fazerem isso. Claro que tudo depende do seu momento de vida, daquilo que você acredita. Ali, ó. Isso também tem um fator, a gente aqui não consegue descobrir quem é brasileiro pela blusa do Brasil, porque às vezes você tá achando que a pessoa é brasileira porque ela tá usando a blusa do Brasil. Sim.
Mas na verdade, nada. Não passa nada, não. Não passa nada. É. Mas na verdade, ela só curte Ela o só Brasil. gosta da seleção. Ela só gosta da seleção. Tipo, tem muita gente que só usa a blusa do Brasil, não é brasileiro. Enfim, a gente quer incentivar vocês. Deixa eu só ver aqui se tá gravando ainda. A gente quer incentivar vocês a tomar essa decisão. Você que tem o desejo de morar fora. Eu acho que Portugal e Espanha continuam sendo as melhores opções para você ter um primeiro contato com a Europa, porque o choque cultural é muito menor. A gente falou de Portugal, mas claro que Portugal é um lugar confortável, caso você queira ir para um lugar mais de boa. Extremamente confortável. Muito confortável e é uma vida muito melhor que a vida do Brasil também, obviamente, tá? É claro que agora lá tá mais difícil por um processo até mesmo de... A política dos caras lá, enfim, tá dificultando todo esse processo. E um controle migratório também lá, tava tendo muita imigração de não só de brasileiros, mas de outros É países. bem complexo o assunto imigração, velho, que tem o nosso ponto de vista como brasileiro, mas tem o ponto de vista dos caras também, como portugueses, que querem preservar a cultura. Tem muita imigração de países de culturas muito diferentes que eles querem preservar também, então tem todo o contexto histórico que essa parte do mundo oriental já dominou, Portugal também, já dominou a Espanha também, Valência inclusive também. Então tem toda uma questão mais complexa, mas se você tem um desejo, mano, de viver uma coisa diferente, se você sente que seu ciclo no Brasil acabou, se você sente que quer viver uma coisa diferente antes de fincar o pé em algum lugar, toma essa decisão, que eu tenho certeza que vai ser uma das melhores decisões que você tomou na sua vida. No pior dos casos, você vai aprender o que não fazer, sacou? No pior dos casos, você não perde nada, velho. Mesmo que você venha pra cá, passe perrengue e tal, você volte pro Brasil, mas pelo menos você vai ter uma experiência diferente. Se a sua vidinha tá confortável, você gosta dela confortável, fica aí. Mas você quer se desafiar e tal. Porque isso aqui é desconforto dia após dia. É claro. Eu acho que durante o período, inclusive, deixa eu até aproximar aqui, porque eu acho que só pra gente ir finalizando o vídeo, durante um período aqui, que eu tava gravando até menos vídeo, olha a vibe disso aqui, ó, onde a gente tá. Durante um período que a gente tava até produzindo menos vídeos aqui pro canal, é porque a gente tava num puta perrengue. Porque é óbvio que a gente só vai querer produzir vídeos e expor nossa vida quando a nossa vida tá de boa. Mas também foi um puta perrengue tá aqui. Tem que comprovar que você minimamente é uma pessoa ok pra alugar um apartamento. Você se coloca numa situação de muita... vulnerabilidade. É como se fosse, gente, você não fosse ninguém, eu tá ligado? tenho um vídeo que eu até compartilhei no Instagram, que é tipo assim, ó. Se você consegue alugar um apartamento numa rua que você não conhece, num bairro que você não conhece, falando um idioma que você não conhece, negociando num idioma em que você não conhece nem gírias, nem localidades e nem as leis de como funciona aquele país. Você consegue qualquer coisa, gente. Faz qualquer porque coisa na vida, gente, tipo assim, é uns problemas que você fala assim, você nem se lembra, porque você, como nasceu, conviveu num país ali que você já é totalmente habituado, você não se lembra nem que aquilo é um problema. Mas você entendeu que a gente, por exemplo, a gente alugou um apartamento numa rua em que a gente nunca tinha ouvido falar, num bairro que a gente nem sabia se era bom, se era ruim, mas a gente tinha que confiar porque era aquilo assim. dali, é assim que funciona. E se você quiser controlar demais, você vai sofrer ainda mais, sacou? Quanto mais você quiser controlar as variáveis disso, mais você sofre. Então é aquele papo que a gente sempre tem aqui, que a gente aprendeu muito com o Lucas e Cadano, porque já tá nessa vida de nômade já faz muitos anos, que é, mano, você tem que abraçar o caos, mano. Você não vai ter controle de tudo, em alguns dias você vai chorar, em outros dias você vai ficar muito ansioso. Teve momentos aqui que eu falei até pra Marília, eu nunca tive ansiedade, assim, como algumas pessoas sofrem, mas teve momentos que eu fiquei à beira de ter uma ansiedade, assim, mano. Eu sentia meu peito, assim mesmo, era físico. É uma agonia profunda, é um sentimento extremamente ruim. Só que passa. E depois que passa, você fala assim, caraca, eu sou muito foda, porque como é que eu fiz isso? Tipo, hoje olhando para o nosso, por exemplo, o nosso processo de negociação do nosso apartamento, a gente olha e fala assim, caramba, a gente negociou, né? A gente, um dia desse também, eu passei por uma ocasião que, tipo assim, eu nem vi, eu comecei a meio que debater com o cara ali em espanhol, quando eu terminei, eu falei assim, gente, como é que eu fiz isso? Assim, então depois que passa, você fala assim, caramba, eu sou bichão mesmo, hein? E o sentimento de estar 9 meses aqui nem compara o nosso crescimento em, sei lá, 3 anos no Brasil. A gente cresceu muito. Eu acho que a gente nem tem dimensão quando a gente cresceu, velho. Eu acho que até as pessoas que convivem com a gente, quando vê, acho que por isso que a gente tem esse choque cultural quando uma pessoa que mora em outro país vem visitar a gente fala assim, nossa, fulano mudou, hein? Fulano tá diferente. Gente, vocês não têm noção o que esse choque cultural pode fazer com a cabeça de uma pessoa. E até conversando com... É que você tem mais contato com a sua família e tal. Mas, tipo, como
como eu converso algumas vezes com alguns amigos do Brasil e amigos não me levem a mal, isso não é por mal, assim, isso faz um não. tempo que... Não, eu vou falar. Que tipo assim, tem coisas, tem reclamações que, imagina, você sai do ambiente onde as pessoas reclamam de uma coisa a vida toda, só que agora você tá vivendo uma outra parada e aquelas reclamações pra você só virou mais um assunto desinteressante, porque não é mesmo minha reclamação. Eu não tô mais naquele contexto, então pra mim não faz mais sentido reclamar sobre aquilo. É, porque a gente saiu do contexto. Claro, não interpreta. Eu espero que vocês estejam entendendo o que a gente tá falando. Quem mora fora do Brasil tá ligado. Acaba que a sua mente expande de um jeito que você começa a olhar pras coisas que você vivia no Brasil e você fala assim, mano, eu achava que aquilo era a coisa mais difícil do mundo até conhecer o mundo. Quando você conhece o mundo, você fala assim, puta, mano, aquilo era difícil pra aqui no meu contexto, claro, mas tem coisas muito mais difíceis que eu dei conta de resolver também, saca? E é doido que, tipo, quem tá vendo de fora tá pensando que é só maravilhas. E tipo, nossa, olha o lugar lindo que eles estão, falando de dificuldade, como se fosse tudo isso. Não. Mas olha o que eles estão vivendo nos bastidores. Acontece bastidores o bicho muita pega. coisa. A água passa muitas vezes por debaixo da ponte até a gente contar alguma coisa, entendeu? Mas a grande graça é conseguir viver no meio desse caos, assim, mano. Se a gente quiser ir pra praia agora, a gente tira essa roupa aqui e a gente entra no mar. Se a gente quiser ficar o dia inteiro aqui de boa, a gente vai. Se a gente quiser ir num restaurante top, a gente vai gastar 30 euros e a gente vai comer bem para um caralho, entendeu? A gente pode voltar pra casa, a gente pode ficar o dia inteiro no parque, a gente pode fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E agora, por exemplo, é tipo 2 horas da tarde e agora é 9 horas da manhã no Brasil. Olha o tanto de coisa que a gente fez só hoje. E agora começa o dia no Brasil. Então tem mais esse combo de estar 5 horas na frente do que todo o nosso trabalho está e as pessoas que acompanham o nosso trabalho estão. Então, enfim, galera, a gente se estendeu bastante aqui, mas é um papo bem honesto e um relato mesmo de vida morando aqui. A experiência tem sido muito massa e a gente quer muito incentivar você. Não vá pro caixão com esse arrependimento, mano. Não vá pro caixão com esse arrependimento, mano. Se você acha que você tem que sair do Brasil em algum momento da sua vida, tenha coragem. Não seja medroso, não seja covarde, igual algumas pessoas que você conhece foram, tá bom? Tô pegando muito pesado? Mas é verdade. Tem pessoas que foram covardes, não tiveram coragem, mano. E às vezes, e você tem que ser, você não seja igual a eles, não seja igual a eles. Eu levo minha tia muito como referência pra mim, porque minha tia, com certeza, não era a única que tinha vontade de vir pra Europa. Mas ela teve muita coragem de fazer isso nos anos 2000, irmão. Anos 2000, você consegue imaginar? Anos 2000. Se hoje, com toda essa informação, com esses vídeos assim, de pessoas relatando, ainda dá medo, imagina nos anos 2000. Agora imagina as pessoas que vieram antes, mano. Imagina os seus ancestrais, tipo o meu bisavô, que saiu da Itália, entrou num barco e atracou no Brasil. Olha a coragem que esses caras tiveram, mano. Olha a coragem que eles tiveram. Você acha que na Itália não julgaram o meu bisavô, que ele tava saindo? Claro que tava tendo uma guerra, tá? Tem todo um B.O. Mas assim, essas pessoas, elas tiveram coragem e elas marcaram a história. Eu só tô falando do meu avô por conta disso. Eu tô falando da minha tia por conta disso, porque senão eu não mencionaria ela como eu não menciono as minhas outras tias, porque elas acabaram vivendo uma vida um pouco mais tradicional. Então, de certa maneira, se isso é um ponto pra você, se isso te incomoda, essa vontade de crescer, essa vontade de viver, se esse é um ponto que te incomoda, não morra com isso, mano. Não leve essa culpa pro caixão, mano. Vai viver, nem que você vive 1 mês ou 2 semanas fora, que seja. Ah, mas não tem como vir pra Europa. Então vai pra América do Sul, mano. Vai pra Argentina, vai pro Uruguai. Só não fica no lugar que você tá. Ah, mas não dá pra sair do Brasil, então vai pra qualquer outro estado que não seja o seu. Mas não fique com essa agonia aí, porque enquanto você não viver essa parada, essa agonia não vai passar e isso no futuro vai virar um trauma pra você. Você vai compartilhar isso com seus filhos e daí os seus filhos vão olhar pra... Vai ficar cada vez pior. Desculpa. Até o próximo vídeo, é nóis, valeu.